Olá, eu sou o professor Afonso, trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. Meus vídeos, eles têm como objetivo trazer de volta a lei de Deus. A lei de Deus é o que há de mais antigo. É muito antiga, a lei de Deus é muito antiga, porque é aquele marco que sem ela a sociedade não consegue caminhar. Ou seja, sem a lei de Deus a sociedade não consegue caminhar. Há aquilo que se chama de anomia, e a anomia é uma ausência de lei, e a prova de que nós somos bem antigos é de que a lei de Deus sempre existiu. Ou o contrário, a prova de que a lei é bem antiga é que nós somos antigos, ou seja, sem lei não existe ser humano. Sem lei não existe ser humano. Então, a lei de Deus, nos últimos 1.600 anos, né, eu diria que é de maneira institucionalizada, nos últimos 1.600 anos, a lei de Deus foi destruída, solapada, pisada pelas cartas do apóstolo Paulo. Não por ele, mas pela adulteração do Império Romano, em meados do primeiro século. Ele distorceu as cartas do apóstolo Paulo, como atestam Pedro, Tiago e, de certa maneira, Judas e João. Então, eles fizeram de tudo o que puderam para evitar que essa catástrofe se instalasse no cristianismo e na humanidade. Mas não foi possível. Hoje em dia, a gente percebe que quem prevalece são as cartas do apóstolo Paulo como autoridade divina. Mas aí você vê o resultado. O cristianismo acabou no mundo inteiro. Ele só funcionou, de certa maneira, ele só funcionou com a espada romana, quer dizer, quando era imposto, quando era obrigado pelo poder romano. Então, o que eu proponho é uma reforma do cristianismo com base em revelações divinas que me foram dadas. Então, essa é a minha maneira de me apresentar, de apresentar toda a autoridade a Jesus Cristo. Então, o método que eu uso para fazer esse trabalho, para ensinar a Bíblia, é o método socrático de ensino de pergunta e resposta, concebido 500 anos antes de Cristo. E graças a esse método, isso foi desenvolvido por Sócrates e usado por Sócrates, por Platão, por Aristóteles, pelos clássicos. E chegou-se a uma... Quer dizer, isso fez dos clássicos gregos serem os clássicos gregos, quer dizer, isso é uma referência. Então, quanto ao ensino, o grande objetivo é evitar que se esqueça algum item para ser ensinado. Então, tudo é ensinado. Tudo é ensinado. Você ensina uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra, como foi programado. É um método que ele não sobrecarrega o expositor. Se ele tiver que repetir o mesmo vídeo 3 vezes, ele repete, porque ele realmente tem uma trilha para fazer. Então, você pode até achar que o que eu estou pregando é estranho, e é realmente estranho. O que eu prego é estranho porque há 1.600 anos não se prega nada parecido com o que eu prego. Por quê? Porque os significados da Bíblia foram totalmente distorcidos. Para se ter uma ideia, as pessoas fazem, a religião cristã paulina, ela faz uma transposição da vida aqui na terra para o céu. E não é nem um céu, é uma nova terra. Com tudo que a terra tem, com agronegócio, com essas coisas. Com comida, bebida, isso não existe. Isso aí é uma coisa, é uma gozação inventada por ateus para que nós creiamos. Então foi o Império Romano que fez isso. A lei de Deus não é. A lei de Deus não é um princípio fraco. A lei de Deus não é algo que a gente deva se livrar dela. A lei de Deus não é a força do pecado. Então, a lei de Deus não é
escravizante, nesse princípio horrível como está nas cartas do apóstolo Paulo. Não, ali não foi Paulo que fez isso. Então foi alguém para destruir o cristianismo e conseguiu. Agora é hora da gente voltar para o cristianismo de Jesus Cristo. Como era nos 3 primeiros séculos da era cristã, com tanto sucesso. A igreja teve muito sucesso nesse princípio, né? Então, a gente tem que ver o seguinte, tudo fica muito diferente. Com toda a autoridade a Jesus Cristo, tudo fica muito diferente. Fica muito diferente. Aqui o que a gente faz pelo cristianismo paulino, você não pode fazer nada para se aproximar de Deus. Se você fizer, você perde a salvação. Porque afinal de contas, você é um ser muito mau. Pelo fato de Adão haver pecado, você já nasce um pequeno demônio. Olha, Jesus não diz isso. Jesus diz que as crianças nascem santas. É complicado. Então, não existe a possibilidade do cristianismo paulino continuar. Por quê? Porque ele está acabando no mundo inteiro. Onde quer que as pessoas tenham um mínimo de educação média, uma educação média, a gente vê que realmente o cristianismo ele cai por terra. Porque não é possível pensar no cristianismo antissemita, não é possível pensar no cristianismo contra a lei de Deus, porque na verdade, em toda a Bíblia só existem 2 personagens que são contra a lei de Deus. O primeiro dele é o maligno, que ele se apresenta no capítulo 3 de Gênesis para dizer que não seria problema que nossos pais comessem daquele fruto. Eles não morreriam. Os nossos pais acreditaram. O que nós vemos agora nas cartas do apóstolo Paulo, ou seja, outro elemento que traz anomia terrível ao lado do maligno, é o apóstolo Paulo. Mas Paulo não fez isso. É o abominável da desolação na sua luta contra o príncipe dos príncipes, que é Jesus Cristo. Ou seja, não vão pela lei de Deus, evitem a lei de Deus, não queiram a lei de Deus, porque ela é escravizante, ela é um princípio enfraquecido, ela é fonte de todo o pecado, a força do pecado é a lei. Você não vai querer um negócio desse que você teme a Deus, você tem uma alma para Deus. Por favor. Ah, mas meu líder... Como é que é o seu líder? Ele que se cuide, porque ele já está fazendo besteira há muito tempo. Agora eu te pergunto, isso aí é uma catástrofe inevitável? Não. Se as pessoas não derem crédito àquilo que está escrito na carta do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, de Atos dos Apóstolos, continua. Se não derem crédito, não tem problema nenhum. É claro que essas cartas não podem ficar ali na Bíblia. O Paulo, de Atos dos Apóstolos, fica. Porque foi um servo de Deus e um apóstolo como foi Barnabé. Bom, agora vamos ver o seguinte. Qual é o objetivo do ensino cristão? O autor de João, que seria no caso o apóstolo João, ele diz que o ensino cristão é para que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E que crendo no nome, que crendo nisso, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, temos vida em seu nome. Isso é que é importante. Jesus diz, ensine a observar as coisas que vos tenho mandado. O que eu os mandei, vocês ensinem. Vocês ensinem a observar. E as cartas do apóstolo Paulo diz que qualquer outro evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado. Então vamos para Jesus. Agora vamos ver o seguinte, a primeira pergunta que a gente faz aqui, qual o ponto de partida para que possamos compreender o universo espiritual? O universo espiritual ele é bastante diferente do universo físico, porque na verdade o espírito ele traz a alma ou o espírito humano, a maneira como a tratamos traz reflexo sobre o físico, tanto a alegria quanto a tristeza. Então Jesus nos convida, ele diz que eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A palavra espírito na Bíblia ela tem 3 significados. Quais os 3 significados? Vamos responder essa pergunta. O primeiro significado é para significar a essência de Deus. Deus é espírito, não existe 3 pessoas na divindade. Deus é espírito. Deus é espírito. Deus é espírito. E não existe 3 seres na divindade. Só existe o Espírito Santo, a essência de Deus, que é também o Pai.
E a palavra Espírito, quando se referir a Deus, é para se referir ao Espírito Santo, à essência de Deus. Quando se referir ao ser humano, o ser humano é um espírito, é um anjo ainda não glorificado. Quando se referir ao ser humano e aos anjos, está se referindo a tipos de anjos, ou seja, o espírito como anjo. E a terceira forma como aparece espírito na Bíblia é para significar o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é a influência de Deus sobre o ser humano. É essa experiência que eu convido você a viver. Eu convido você a viver a experiência do dom do Espírito Santo, da influência, da ação do Espírito Santo na sua vida. E tem uma condição necessária, é que você adote a prática diária da verdade do dia a dia, ou seja, falar somente a verdade a todas as pessoas, que você se submeta a Deus em oração, tanto quanto possível, e também você exerça a compaixão com o seu semelhante, que afinal de contas, esse é o princípio do julgamento pela qual as pessoas que foram julgadas o serão no último dia. Então tomemos cuidado com as doutrinas do apóstolo Paulo, que diz que você não pode fazer absolutamente nada, a teologia da graça tudo é Deus que faz, e você anda de braços cruzados com cuidado para não fazer nada. Não se perde a sua salvação, porque afinal de contas, você já nasce um demôniozinho. Não sei, isso é uma loucura. Como acreditar numa coisa dessa? Uma outra coisa também que é a falta de zelo pela alma alheia que há nas cartas do apóstolo Paulo, é que eles ensinam que o indígena, meu amigo, você está no inferno, você não conhece o evangelho do apóstolo Paulo. Você que é muçulmano, você que é budista, você que sei lá, outra coisa, outra religião, você está no inferno porque você não conhece, não aceita o evangelho do apóstolo Paulo. Bom, isso é loucura. Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele diz vem, eu vou explicar por que ele é o Pai. Então vejamos só, ele não está dizendo, com isso que existe uma exclusividade no cristianismo a priori. O que quer dizer a priori? Antes de qualquer coisa há uma exclusividade no cristianismo. Não, o cristianismo se torna algo, se torna algo excelente quando o ser humano considera comparar a religião cristã, a doutrina cristã com qualquer outra, mas não é obrigatório para ninguém. Então vejamos só, já até falei isso. Como podemos imaginar o ser de Deus? Para ficar bem claro, Deus não é um velhinho da barba branca, não. Deus é espírito, um espírito. Jesus afirma, Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. Mais uma vez, não existe três pessoas na divindade, não existe. Agora, a pergunta que é bem interessante, é das mais importantes. O que foi o Espírito de Jesus Cristo durante a encarnação? A encarnação foi aquele momento, desde a concepção de Jesus Cristo até quando ele foi morto. Então, o que foi o Espírito de Jesus Cristo? Foi uma porção do Espírito Santo, a essência de Deus, que foi atribuída a um ser humano, não foi retirada, foi atribuído. Quando se atribui um papel, com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei. Está escrito assim, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, João 1,17. Isso aqui eu falo muito. As profecias messiânicas, principalmente em Isaías, afirmam sempre isso. Afirma que o Messias é Deus poderoso, o Pai eterno. Então não há por que não receber Jesus Cristo como Deus. Jesus disse que quem o recebe, recebe o Pai. Quem recebe o Pai, o recebe. Eu e o Pai somos um. É preciso entender isso aí. Como ficou o Espírito de Jesus Cristo após ele ser morto? O Espírito de Jesus Cristo, antes da encarnação, estava no Pai, sem nenhuma distinção. Durante a encarnação, ele foi atribuído para nos trazer a graça e a verdade. Depois que ele foi morto, ele voltou para o Pai para ser como era antes. Hoje ele é
inconfundível, onipotente, onisciente e onipresente. Ou seja, Jesus não vai ou vem para qualquer lugar. Aqui está dito o seguinte, ficou do mesmo modo que ele era antes da encarnação. Então, como ele foi atribuído, não foi retirado, ao ser morto, Jesus entregou ao Pai ou o Espírito Santo, o seu Espírito de volta para voltar a ser um com o Pai. Então, isso aqui está escrito em Lucas 23:46, que diz: Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Daí em diante, voltou a ser indistinguível em relação ao Pai e ao Espírito Santo. Então, Deus é Espírito. Essas considerações preliminares são muito importantes. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sou curado de câncer, insuficiência cardíaca, osteoporose, cegueira, visivelmente através de anjos do Senhor. Por isso, eu tenho o compromisso de levar a sério as revelações que ele me deu. O livro de Apocalipse esteve, durante 2000 anos, ele esteve completamente cerrado, encoberto por uma máscara que vai do capítulo 8:2 até 19 alguma coisa, e mais outras considerações pela frente que tem que ser feito, tá, do cristianismo, com base em revelações divinas. De modo geral, eu nunca fui um grande leitor nem do Apocalipse, nem de Daniel. Na verdade, eu sou um trabalhador. Eu nunca fui um profissional da religião. Agora, quando você passa pelo que eu passei, ser curado de câncer, desenganado, essas coisas todas, você começa a pensar duas vezes, dizer, meu Deus do céu, eu tenho compromisso com Deus. Eu não posso brincar. E é o que acontece comigo. E isso é muito importante. É muito importante. Esse compromisso que eu tenho. Se ninguém mais crê, eu creio. Então, no final, eu tenho orado muito por pessoas enfermas e Jesus tem me ouvido. Eu quero, no final, em todos os meus vídeos, eu trago uma oração para orar com aquelas pessoas que estiverem passando por dificuldades, por enfermidades físicas, espirituais, problemas existenciais. É isso. Bom, agora vamos ver. O que tem de importante no livro do profeta Daniel que nos interessa, que precisa ser desvendado, e eu desvendei para a glória de Deus. Esse livro eu desvendei esse livro de uma maneira indireta. Eu tinha desvendado o Apocalipse, aí eu cheguei até a última coisa que eu fiz foi a profecia do fim do mundo, me foi dada uma revelação paralela para que eu identificasse onde é que estava essa profecia. E aí eu fiquei assim pensando, meu Deus, esses malucos que previam o fim do mundo, o que é que eles pensaram? Eu fiz uma pesquisa. E lá eu encontrei Isaac Newton, aquele cientista famoso, passou décadas da sua vida estudando principalmente Daniel. Ele estudou Daniel e Apocalipse. Eu disse, quer saber de uma coisa? Eu nem ia passar por Daniel. Eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma olhada em Daniel, que eu não me lembro mais o que há por lá, para ver o que Daniel achou, o que Newton achou de tão interessante em Daniel. Aí eu li. Só que Newton já tinha me dito, através do livro dele, ele já tinha dito que os 6 primeiros capítulos de Daniel, metade do livro, não pertence a ele. Quer dizer, é de outro autor que acharam parecido com Daniel e juntaram. Quer dizer, só de 7 a 12 é Daniel mesmo. Então, quando eu comecei a ler, eu já tinha desvendado tudo. Aí eu encontrei em Daniel, logo no capítulo 7, que é considerado o primeiro capítulo efetivamente de Daniel, eu encontrei uma coisa que eu estava procurando. Eu estava procurando uma melhor descrição para a destruição do mal. As pessoas às vezes não creem em Deus porque eles acham que não existe uma destruição para o mal. Existe sim. Existe uma destruição para o mal. Então, desvendar o livro de Daniel significa mostrar, que ele mostra a destruição do mal de maneira bem clara, o empoderamento do povo santo, e ele mostra em uma cronologia perfeita
ele mostra que as cartas do apóstolo Paulo foram adulteradas, foram distorcidas. Então, tudo está bastante claro. E eu peguei isso sem nem esperar que tivesse tanta maravilha. Em 3 horas eu desvendei. Foi só uma leitura simples, porque na verdade eu já estava procurando esses assuntos. Só que eu não pensei que tivesse tão claro em Daniel. Vamos então. Em Daniel, vamos ver o significado desse texto de Daniel. É o primeiro texto que nos interessa em termos assim, na parte considerada de Daniel, já no capítulo 7, de 9 a 11. Então Daniel diz, em sua visão, isso aqui é uma revelação que foi feita a Daniel. Continuei olhando até que foram postos tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chama de fogo, suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, se abriram os livros. Então estive olhando por causa das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o corpo desfeito e entregue para ser queimado. A linguagem de Daniel trata reinos como animais, chifre como reinos ou como líderes. Então aqui nós temos, isso aqui merece um comentário. Talvez fosse mais fácil entender isso aqui se eu tivesse apresentado primeiramente o Apocalipse. Mas eu procurei não fazer isso porque tem uma coisa muito importante no livro de Daniel, que é a adulteração das cartas do apóstolo Paulo como sendo um ato feito contra, pelo abominável da desolação, como diz Jesus, contra o príncipe dos príncipes. Então, que é Jesus Cristo. Então vejamos só. Eu fiz isso porque há isso aí. E a grande prioridade do ser humano, eu digo do ser humano, independente de ser cristão ou não, é tirar as cartas do apóstolo Paulo e a edição, a parte editada do livro do Apocalipse, para que se tenha o Evangelho de Jesus Cristo como regra de fé e prática de todos os cristãos. Aí fica bonito. Aí a gente tem a lei de Deus para nos santificar, para andarmos nela. Então é o seguinte, eu vou fazer um paralelo de como isso aqui está desse mesmo jeitinho lá no Apocalipse. Só que desse mesmo jeitinho, só que o contrário. Isso só pode ser mais detalhado, obviamente, quando eu estiver no Apocalipse. Mas aqui diz o seguinte, foram postos tronos. No capítulo 4 de Apocalipse, o trono de Deus é representado como 25 tronos. Quer dizer, um central, que é o do Cordeiro, e os que ficam ao redor, 24, 12 dos príncipes, para se assentar os príncipes de Israel, e 12 para se assentar os príncipes de Ismael, como está lá em Gênesis. E essa representação é muito bonita, essa aqui é definitiva. Lá estão os 24 anciãos. Esse trono, essa situação, essa configuração do céu, não desmonta nunca. O trono de Deus é cercado de pedras preciosas, um ambiente mais lindo imaginável. Contrariamente, aqui é diferente. É carruagem de fogo, é roda de fogo e é rio de fogo saindo de dentro. Porque aqui é uma situação de julgamento. Um trono que foi montado para julgar e depois desmontar. Porque Deus não vai precisar do mal por toda a eternidade. Agora, mas o ser humano foi tão mal por ter realmente seguido a serpente? Não. Se o ser humano não tivesse sido criado com capacidade de pecar, ele não pecaria não. Mas não pecaria mesmo. Jesus dizia, ninguém me converte de pecado, porque o espírito dele é divino, mas o ser humano não é. Então, um rio de fogo, então é fogo demais aqui nessa situação. Milhares de milhares o serviam, aqui já é uma situação favorável a Deus. O mesmo trono, com as mesmas propriedades lá de Apocalipse 4 e 5. E miríade de miríades, aqui no capítulo 5.
estava diante dele. Assentou-se o tribunal. Quer dizer, esse tribunal era uma coisa que foi montada e retirada depois. Abriu-se o livro, quer dizer, vai haver acusação aqui. Então estive olhando por causa das vozes insolentes das palavras que o chifre preferia. Quer dizer, aquele reino do mal proferia palavras insolentes contra Deus. Estive olhando e vi que o animal foi morto, quer dizer, aquele mal, aquele reino do mal, a serpente e seus anjos, como Jesus diz lá na sua profecia, profecia escatológica dos últimos tempos, em que ele diz: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive nu e me vestiste. Quer dizer, essa é a condição aceitável para ele. O contrário é condenação. Então o seu corpo foi desfeito, quer dizer, para representar seres humanos que viveram na Terra como qualquer pessoa, mas decidiram por querer mesmo. Olha, eu quero esse destino para a minha vida. E realmente tiveram. O corpo foi desfeito, obviamente, na Terra, e o espírito entregue para ser queimado. Então aqui, isso aqui eu já fiz os comentários, agora eu vou fixar esses comentários através de perguntas e respostas. Então esse texto representa o dia do juízo ou o dia do julgamento dos espíritos maus, ou seja, o maligno e seus anjos. O texto acima representa uma referência cruzada, quer dizer, eu acabei de dizer para você que há um cruzamento dessas referências com Apocalipse. Apocalipse 6, 16 e 17, está dito assim: essas pessoas, obviamente, que foram julgadas, são vistas pelo autor do Apocalipse como pedindo que as montanhas caiam sobre eles, caiam sobre nós as montanhas e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro. Quer dizer, tem 2 tronos. Esse da ira é para ser montado e retirado depois do julgamento, e aquele que fica para sempre. Pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Isso está em Apocalipse 6, 16 e 17. Isso ocorrerá no último dia, na consumação dos séculos. Gente, mas assim, eu não tenho interesse em entrar tão profundamente nisso. Mas eu tenho que entrar porque para desvendar o livro de Daniel passa por aí. E quero que você leve essa coisa muito a sério, né? Porque ninguém nunca pregou desse jeito. Porque não tem revelação divina. O que significa que foram postos uns tronos? Eu estou me falando aos cristãos, quer dizer, durante os últimos 2000 anos. Não vejo falar que alguém pregasse com esse significado. O que significa que foram postos uns tronos? E tem quem pregue, mas não faz a mesma referência. Tem até quem passe tangenciando. Eu não posso dizer que não. Mas fazer essa referência cruzada com Daniel, com Apocalipse, realmente é revelação. Eu não posso me gloriar, dizer que fiz e outros não fizeram, de forma alguma. O que significa que foram postos uns tronos? É que eu acabei de falar para você aqui agora. É um cenário análogo ao trono de Deus no capítulo 4 do livro de Apocalipse. A principal diferença é que esse tribunal foi temporário, com o objetivo específico de julgar e aplicar pena ao maligno e seus anjos. Os tronos são para se assentarem os 24 anciãos, quer dizer, havia 25 tronos. O central, o Cordeiro, e os 24 que eu já expliquei. Esse é o sentido do capítulo 4 e 5 de Apocalipse. Que diferença marcante podemos perceber entre os cenários do trono do livro de Apocalipse e o cenário do livro de Daniel? O entorno do trono do livro do Apocalipse, aquele definitivo, era de pedras preciosas e anjos louvando. Contrariamente, o cenário descrito pelo profeta Daniel é um rio de fogo manava e saía de diante dele, quer dizer, era julgamento. As rodas eram de fogo e é fogo para todo lado. Que outro elemento do trono de Deus descrito no livro do Apocalipse está presente no texto do profeta Daniel? No livro do Apocalipse, os espíritos dos seres humanos que foram considerados dignos de tomar parte da era que há de vir da ressurreição dos mortos estão diante do trono louvando a Deus. Eu vou ler Apocalipse 5, 11 e 12 de maneira textual para você entender melhor. Está escrito assim, Apocalipse 5, 11 e 12. Milhares de milhares o serviam. Estão presentes lá em Daniel e também Apocalipse. E miríade de miríade estavam diante dele.
Então olhei, ouvi a voz de muitos anjos, milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. E cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Isso aqui é Apocalipse, mais uma vez repetindo, 5, 11, 12. Enquanto no livro do profeta Daniel temos o trono de Deus montado para o julgamento. É exatamente o contrário, né? Além dos anjos louvando, presentes para o julgamento, estavam os espíritos do reino do mal. Então estive olhando, diz Daniel, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia, estive olhando e vi que o animal foi morto, seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Deus não precisa não precisa do mal para absolutamente nada. Então, isso que eu quero dizer para você, gente, o bem é tudo de bom. O bem é tudo de bom. O bem sempre vence, o bem sempre vence. E mais uma vez, o bem sempre vence, não importa o que você está vivendo. O bem sempre vence. Creia, acredite, persevere, viva. O bem sempre vence. Quem garante é Deus. Como eu já disse para você, eu termino meus vídeos fazendo uma oração, e a minha oração é por aquelas pessoas desenganadas que estão lutando pela vida. Se eu apresento na minha teologia a eternidade das pessoas como anjo a serviço de Deus, para nunca mais sofrerem qualquer derrota porque forem empoderados por Deus, eu digo que a morte não pode significar algo que seja aquela catástrofe, mas nós somos humanos. Toda a cura, e eu já orei por muitas pessoas, elas foram curadas. Toda cura que Jesus operou foi para a glória de Deus. E ele não opera nenhuma cura que não seja para a glória dele. Então eu queria dizer, eu sou curado e creio que foi para a glória dele e quero fazer valer dessa maneira, né? Faz 25 anos que eu fui curado pela primeira vez e tenho me esforçado muito nesse sentido. Não sou um profissional de religião, sou um trabalhador que realmente estou tentando, estou fazendo a obra do Senhor de uma maneira que eu creio que é correta, que vai ser aprovada. Porque Deus já aprovou muita coisa em relação a essa obra. Então vejamos só. Seu problema pode ser físico, pode ser espiritual, pode ser uma depressão, pode ser um problema de natureza existencial. Então eu quero orar a Deus por isso. Peço que você entregue, faça um propósito diante de Deus. Os paulinos dizem que você não pode fazer isso porque você é muito indigno. Adão pecou e você já nasceu um demôniozinho. Não é verdade. Se coloca diante de Deus para oferecer os pés, as mãos, o coração e a mente, para você andar na verdade do dia a dia, para você andar na oração e na compaixão. Oremos então. Deus Santo, eu te apresento as pessoas que vêm a Ti nesse momento com a sua fé, que apresentam as suas vidas, seus pés, suas mãos, seu coração e sua mente para a obra do bem. Deus maravilhoso, que votam viver a verdade do dia a dia, a oração e a compaixão. Deus Santo, eu não conheço, não sei o que eles têm, mas de um modo genérico. Que seja para a Tua glória, Senhor. Que cada uma pessoa possa crer no que foi exposto, para que a sua vida faça sentido. Que cada pessoa possa se encontrar contigo em um momento, numa experiência maravilhosa, como aconteceu com o nosso pai Jacó. Nessa experiência maravilhosa que não é esquecida nunca, que ficou para a eternidade. Deus maravilhoso, estou aqui. Tu tens me ouvido bastante vezes, nem sempre, como Jesus ouvia todas as vezes, porque Jesus é Deus. Que seja para a tua glória que tu alcances, Senhor, aquelas pessoas que creem, que elas perseverem na fé em Ti, que elas entreguem suas vidas a Ti, que elas realmente possam usufruir daquela alegria que ninguém pode tirar qualquer que seja o cenário. Senhor, eu conheço isso, eu sei o que é ser desenganado. Deus maravilhoso, que as pessoas que estão lutando para que suas vidas façam sentido, que elas encontrem em Ti, Senhor, um rumo que seja o rumo certo, porque Jesus diz que é o caminho e a verdade e a vida, Ele é a luz do mundo. Deus maravilhoso. Assim esperamos, Senhor.
Eu te peço, venha ouvir essas pessoas, venha ouvir o meu apelo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.